Caros alunos, resolvi fazer esta ficha para vos ajudar a fazer a ficha de trabalho número 1 do módulo 10, que vamos continuar a estudar a programação orientada a objetos. O que é que vamos ver nesta ficha? Vamos ver então, já aprendemos no módulo passado o que é a herança, mas vamos continuar a trabalhar nesta característica da programação orientada a objeto. Também já vimos no módulo passado o que é o polimorfismo. Vamos continuar a trabalhar com o polimorfismo e vamos acrescentar novos conceitos. Neste caso vamos utilizar a palavra-chave base, ok? Porque quando temos um construtor na classe base e na classe filha ou derivada também temos um construtor, teremos que no construtor da classe filha vai ter que chamar a base, portanto a construtor da classe base. Depois vamos ver o que é interface, também é um conceito novo, ok? Portanto, bastante simples, mas vamos ver. E o classe abstrata também é novo para vocês. Portanto, em jeito de revisões, o que é a herança? A herança é o princípio da programação orientada a objetos, que permite criar uma hierarquia de classes, onde uma classe base fornece atributos e métodos que podem ser reutilizados e expandidos por classes derivadas. Ou seja, neste caso, como é que vocês devem pensar na herança? Se eu tenho, por exemplo, eu vou fazer um programa em que vai utilizar de gestão, por exemplo, de uma escola. Reparem, na escola temos vários tipos de pessoas. Temos alunos, temos professores, funcionários administrativos, auxiliares, uma série de coisas. Então, reparem, se nós fôssemos criar uma classe com as características que precisamos para gerir a nossa escola, podíamos utilizar numa classe só, pessoa, não é? E só que reparem, o funcionário, vamos ter que guardar dados do funcionário que não interessam nada ou que nem existem sequer para o aluno, ok? E portanto, por exemplo, o aluno não tem um salário, não é? E portanto, nós iríamos criar um campo da classe pessoa, que era o salário, e nunca iríamos utilizar esse campo no caso do aluno. Ou seja, estávamos aqui a estragar a memória, uma série de coisas, portanto não é assim que funcionamos. Nós, na POO, criamos uma classe base, digamos assim, com as coisas comuns a todos os objetos daquela que nós queremos registrar. Por exemplo, dos funcionários, dos alunos, dos professores, o que é comum a todos estes? Okay? O que é que nós vamos ter que registrar no nosso programa que seja comum? Há coisas que são comuns, não é? O nome, temos que registrar todos as pessoas da escola, sei lá, moradas, tudo o que seja comum vai parar à classe base. E depois temos as classes filhas dessa classe pessoa, vai herdar, por exemplo, a classe professor. Da classe professor, vamos acrescentar, por exemplo, salário, vamos acrescentar o NIF, vamos acrescentar o horário, enfim, vamos acrescentar coisas que só sejam do professor. E vai herdar já aquelas coisas que são comuns a todos, ok? É a mesma coisa para os outros grupos. E desta forma, quando criamos um professor, não estamos a estragar a memória com coisas que o professor não precisa, ok? Daí esta importância da programação orientada a objetos, de criar uma hierarquia de classes que vai do geral até ao particular, ok? E isso é muito importante que vocês deverão perceber isso. Aqui fala, por exemplo, métodos que podem ser reutilizados e expandidos por classes derivadas. Porque reparem, quando numa classe derivada o professor faz coisas que não faz um aluno. Ou seja, na classe base vou ter só os métodos que são utilizados por todas as pessoas, ok? Sei lá, entradas e saídas da escola, toda a gente faz. E então isso pode estar na classe base. Mas, por exemplo, outros pormenores, por exemplo, o horário, não é?
O horário das disciplinas os funcionários não têm, não é? Por exemplo, eles têm um horário diferente e, portanto, como quem diz isso, o salário, por exemplo, no caso da escola, enfim, outras variáveis e outros métodos que poderão ser específicos de cada tipo de pessoa dentro da escola. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo que tem a ver com animais. Portanto, eu tenho uma classe base que se chama animal, com as características comuns de todos os animais. Por exemplo, eu só aqui coloquei uma propriedade nome, cá está public string nome com o get e com o set, isso já sabem que são as autopropriedades. Ele vai criar uma propriedade privada que é underscore nome e portanto isto torna-se muito mais simples de utilizar, não tem que fazer aqui o private nome e depois fazer o get e o set separado. Portanto, estou aqui a usar as autopropriedades. Tenho aqui um método que todos os animais fazem, que é o dormir. E depois, isto é a classe base, ok? Que tem os atributos chamados da classe base. Para a classe derivada, eu tenho que pôr 2 pontos e herdar da classe base que eu quero. Neste caso, cachorro, que é o cão, vai herdar de animal. O cachorro vai herdar o nome e vai herdar o método de dormir, ok? Mas reparem, o cachorro também ladra, ok? Num português mais brasileiro, também faz o latir. Ok? E neste caso, o cachorro aqui vai herdar o nome e o dormir, mas também vai herdar, ou seja, estou a expandir, ok? O que faz a classe base, que é acrescentar um método que é o latir, que é uma coisa que é própria só do cão, ok? Um gato não late, não ladra, ok? Portanto, um gato mia e, portanto, isso é específico do cão, daí que podemos estar aqui a expandir um método que só é utilizável se for um cão. Reparem, se eu criar um cão, para criar um cão é exatamente igual a todas as instanciamento de variáveis a partir de uma classe. Cachorro, que é o nome da classe, ok? Dog, que é o nome que eu quero dar à minha variável, igual a new, e depois cachorro, abrir e fechar parênteses. Porque reparem, eu aqui não tenho um construtor. O construtor é o construtor automático que não faz nada, neste caso, que eu não implementei, e abrir e fechar parênteses porque não tenho o construtor que me exige que eu envie variáveis para lá. Portanto, neste caso é só fazer isto. Eu tenho então dog, e agora reparem, dog.nome, eu tenho acesso a nome, apesar do cachorro não ter aqui a propriedade de nome, ele herdou de animal, ok? Eu posso fazer dog.nome igual a bolt e depois posso chamar o dog.dormir, que está na classe base, que ele herdou, e posso fazer o dog.latir, que foi o que eu acrescentei neste momento. Neste caso aqui, se eu fizer dog.latir, ele vai dizer, repare, eu dei-lhe bolt, não é? Ele vai aqui transformar o nome é bolt, bolt está a latir, ok? E vai escrever isto na console. A ideia é exatamente isso, ok? Ora bem, o que é o polimorfismo? Também já vimos na aula passada. O polimorfismo é quando eu, por exemplo, eu tenho aqui o método fazer são, e quando eu instancio da classe animal, ele vai escrever o animal faz um som, mas quando se eu criar uma instância do método da classe cachorro, ele já não escreve o animal faz um som, mas sim o cachorro faz algo. Okay? E do gato faz miau e por aí fora. Portanto, o polimorfismo é quando eu tenho um método com o mesmo nome, mas ou com assinaturas diferentes, ou neste caso, herdando numa classe base em que eu posso alterar o comportamento do método fazer som que herdo. Okay? Eu herdei um método fazer som, mas não quero usá-lo, então vou alterá-lo. Para alterar, eu tenho que no método base acrescentar essa palavra-chave, o que é o virtual, quer dizer que pode ser alterado pelas classes derivadas. Tenho que acrescentar esta palavrinha-chave. E nas classes derivadas, para alterar, eu tenho que usar a palavrinha-chave override. Ok? Neste caso, então, virtual e override. E, portanto, isto é importantíssimo perceber que devo utilizar estas duas palavrinhas-chave.
E então, neste caso, eu estou a fazer o override fazer som e ele vai ignorar agora, quando eu chamar de cachorro, se eu criar aqui um cachorro, neste caso A1, ponto fazer som, ele vai ignorar o animal faz um som e vai apenas escrever o que eu, no contexto, no cachorro, ele, neste caso, é o cachorro que faz a vol, ok? Também poderia querer que ele escrevesse o animal faz o som, que é o método base, e acrescentar o cão faz a vol. Nesse caso eu poderia usar a palavrinha-chave base que vem a seguir, está bem? Portanto, mas isto é revisões do módulo passado. Agora sim, vamos começar com a matéria nova, e a matéria nova neste caso é então a palavrinha-chave base, ok? Muito importante. Por exemplo, quando eu tenho um construtor, e reparem, eu aqui tenho uma classe animal, que temos então uma autopropriedade de nome, com o get e com o set, e tenho um construtor. O que é que eu sei que é um construtor? Que é o nome da classe e não tem nem void nem nada. Portanto, não devolvo, é public normalmente, e depois não tem aqui nenhuma palavrinha. Portanto, não é um método. Para ter um método tinha que ter aqui uma palavrinha-chave, não é? Que era o que devolvia este método. E, portanto, neste caso é um construtor que exige, né, que ao construir lhe envie para aqui uma string com o nome do animal. Reparem que aqui, neste caso, new cachorro, ele agora exige que eu lhe envie uma string. Eu não consigo fazer só cachorro abrir e fechar parênteses, porque ele não aceita porque tem o construtor. Ora bem, quando temos um construtor, ok, e na classe derivada, que neste caso é o cachorro, no construtor de cachorro, então ele também vai aceitar o nome do cão, ok? Mas reparem, este nome de cão está na classe base e aqui temos o construtor de animal e o cachorro vai herdar de animal. Então nós neste caso devemos dizer assim, olha, ao construir o cachorro, ok, aceitas um nome, que é o nome do cachorro, mas este nome do cachorro vai buscar o base nome, ok? Vai ao construtor e vai injetar no construtor da classe base, que é o animal, vai injetar também o nome, porque para não haver confusão. Que nome é este? Não é? Ele podia ter dúvidas se era este ou não, e neste caso nós estamos a dizer no construtor da classe base também vamos aceitar um nome e esse nome vai chamar a classe base, que é o construtor da classe base, neste caso animal, e vai injetar o mesmo nome. Okay? Para não haver confusão nas variáveis, devemos sempre no construtor fazer isto. Portanto, quando usamos o base, okay, a palavra-chave base permite que uma classe derivada aceda a membros da classe base, incluindo chamadas a métodos ou propriedades ou chamada ao construtor da classe base. Neste caso estamos a chamar o construtor, estamos aqui no construtor, mas eu, por exemplo, no fazer são, e eu tenho aqui um método fazer são com o virtual, e aqui no cachorro eu estou a fazer o override, ok? Eu estou a subscrever o método fazer são, e aqui reparem, eu quero que fazer são, não quero totalmente eliminar o fazer são da classe base. E para isso, reparem, a primeira linha deste código é chama a classe base e chama o método fazer-são, base.fazer-são, ok? E o que é que ele vai fazer? Vai escrever o animal faz o som, nesta linha, e depois, para além disso, eu vou acrescentar, ok? Olha, o nome que eu dei ao cão está a latir, ou neste caso, a fazer a vol. E portanto, aqui neste caso, reparem que aqui eu queria subscrever e perdia o que estava na base, mas se eu quiser acrescentar funcionalidades ao que já tenho na base, eu posso chamar o método com base ponto, e ele vai à classe main, executa o método e depois acrescento novas funcionalidades. Portanto, o base permite fazer chamadas
a métodos e propriedades da classe base. Neste caso, no construtor, ao injetar nome, eu também estou a injetar nome no construtor da classe base animal, ok? Com um cachorro também é animal, portanto, sempre que vocês tenham um construtor na classe base e no construtor na classe filha, devem usar o base e fazer chamadas dentro de métodos da classe derivada a propriedades ou métodos da classe base, ok? E basicamente é isso que é a utilização da palavra-chave base. Ora bem, uma interface. O que é uma interface? Uma interface é um tipo especial que define métodos sem os implementar. As classes que os implementam devem fornecer uma implementação concreta. Ou seja, a interface é uma coisa muito simples e só permite é espécie de contrato, uma espécie de contrato. Por exemplo, eu tenho uma interface, por exemplo, estou aqui a criar uma interface, uso a palavra-chave interface e aqui estou a criar a interface e voador, ok? E eu digo, olha, quem herdar de voador tem que implementar o método voar. Tem que criar lá dentro um método voar. Mas eu aqui não crio o método voar, não digo o que é que o método voar faz. Não implemento o método voar. Uma interface é apenas um contrato. Olha, quem herdar disto vai ter que fazer o voar. Okay? Por exemplo, aqui pássaro herda de voador, vai ter que implementar o voar e dizer o que é que faz. Neste caso é muito simples, é só dizer que o pássaro está a voar, mas podem ser coisas muito mais complicadas. Neste caso, avião herda da interface voador, então tenho forçosamente que implementar o método voar. Okay? E basicamente a interface é isso, é uma espécie de contrato. Olha, quem herdar disto vai ter que implementar estes métodos. Okay? E isto é muito simples. Mas que pode dar algum jeito quando estamos a trabalhar em equipa, criar interfaces de maneira que a outra equipa, quando vai herdar daquela situação, sabe que tem que implementar aqueles métodos. E isto pode ser muito importante para trabalho em equipa. Depois temos então, finalmente, as classes abstratas. O que é uma classe abstrata? Uma classe abstrata não pode ser instanciada diretamente e pode conter métodos abstratos que devem ser implementados pelas subclasses e métodos concretos já implementados na classe base. Ora bem, a classe abstrata é muito parecida, não é porque vem aqui, com a classe, com a interface, mas há umas certas diferenças, ok? Que já vamos ver quais são as diferenças. Mas basicamente a grande diferença que vocês podem ver aqui é que na abstract, para criar uma classe abstrata faz abstract class, e o nome da classe, e eu aqui posso ter o método mover. Reparem, apenas com uma interface, só declarar mover e depois quem herdar disto é que tem que implementar o método mover, mas eu aqui, a grande diferença é que eu poderia já dizer qualquer coisa sobre o método mover, por exemplo, o carro está a andar, ok? Aqui podia implementar e podia pôr esta linha que está aqui, o carro está a andar, dentro do método mover, e quem herdasse de transporte poderia fazer o override, ok? Desse método mover. Repare, aqui em vez de ser virtual usamos abstract e podemos fazer também o override do abstract, não é? Reparem que no polimorfismo nós usávamos aqui virtual e depois override, aqui estamos a usar abstract e override. Portanto, a grande diferença é essa, é que realmente na classe abstrata podemos ter não só o nome dos métodos, podemos ter o código dentro desses métodos. Mas existem outras diferenças, tenho aqui um quadro que diz quais são as diferenças da interface da classe abstrata. Por exemplo, a herança múltipla na interface, uma classe pode implementar diversas interfaces e no classe abstrata uma classe pode herdar somente de uma classe. Portanto, basicamente em C# uma classe só pode herdar de uma classe, a não ser que sejam interfaces. Se forem interfaces podem herdar de várias interfaces.
E pronto, isso é às vezes por isso é que usamos interfaces em vez de classes abstratas. A interface acaba-se por utilizar mais. Uma interface não pode conter qualquer tipo de código, muito menos código padrão. Portanto, só pode ter os tais contratos, olha, só o nome dos métodos, basicamente. Uma classe abstrata pode oferecer código completo, código padrão, ou ter apenas a declaração do seu esqueleto para posteriormente ser subscrito. Okay? Portanto, as grandes diferenças estão aqui. Okay? Todas as outras são ou idênticas ou então menos importantes que estas duas diferenças que existem entre uma classe abstrata de uma interface. Okay? Ora bem, na ficha de trabalho eu tenho então esta proposta, que é criar uma classe base veículo com um método de escrever, duas subclasses carro e bicicleta que subscrevem o de escrever, tenho a interface imotorizado com o método ligar motor que apenas o carro implementa e tenho a utilização da keyword base para chamar o construtor da classe base. Reparem, se calhar não referi, mas se vocês quiserem que uma classe, neste caso tem a classe carro, herde de duas coisas, eu uso, olha, herda de veículo, vírgula, ok, não é outra vez estes dois pontinhos, vírgula, e herda de interface motorizada. Só posso fazer isto, normalmente só herda de uma coisa, só pode herdar mais do que uma coisa, caso sejam interfaces. Aí sim, pode herdar mais do que uma, isto pelo menos em C#, ok? E para não haver confusões, portanto, neste caso, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma interface imotorizado, que vai obrigar a quem herdar de imotorizado e implementar o método ligar motor. Temos a classe veículo com uma autopropriedade nome e com um construtor que exige que se injete logo o nome, e nome, que é a propriedade, torna-se igual ao nome que é injetado. Temos a classe, neste caso o veículo também tem um método de escrever, que é um método virtual, ou seja, pode ser subscrito pelas classes filhas, que diz que este veículo é chamado e o nome que foi injetado para aqui, no caso de ter sido instanciado. E temos a classe carro, que vai herdar de motorizado e de veículo. Ok? Neste caso, então, temos o construtor da classe carro, que exige que seja passado o nome do carro, e como existe um construtor da classe base que ele herda, também temos que chamar aqui o construtor da classe base, passando a mesma variável. E temos aqui o override da método escrever, que vai, para além de chamar o método escrever da classe base, vai acrescentar um carro. Neste caso, ele vai colocar este veículo, chama-se tal, e depois acrescentar, trata-se de um carro e não de outra coisa qualquer. Depois também temos o método ligar motor, porque reparem, veículo herda de imotorizado e imotorizado obriga quem herdar dele tem que implementar o método ligar motor. Então cá está o ligar motor e o motor, e neste caso é uma implementação distinta, diz que o motor do carro está ligado. E depois também temos o método bicicleta, que herda de veículo, não herda de motorizado, não tem que ter o ligar motor, porque a bicicleta não tem motor. E neste caso então eu tenho o public bicicleta, o construtor que aceita o nome da bicicleta e injeta, chama a classe base também passando o mesmo nome, e faz o override do descrever e chama o base, ou seja, diz que o veículo tem o nome tal, e depois trata-se de uma bicicleta. Portanto, basicamente é isto. Depois no programa principal vamos fazê-lo em ambiente gráfico e vamos criar uma bicicleta, vamos criar um carro e vamos ter os botõezinhos para ligar o motor e para descrever o veículo. Ok? E portanto, basicamente, vamos então fazer isso. Botão lá direito no projeto, adicionar e classe. E eu aqui não vou dar nome ao ficheiro, vou deixar classe 1, ok? Adicionar
E agora, nós nas aulas anteriores, nós tínhamos colocado, portanto, as classes em ficheiros separados, cada classe no seu. Eu aqui, neste caso, vou fazer tudo no mesmo ficheiro. Este ficheiro classe 1 vai ter as interfaces de todas as classes. Ok? Então, o namespace é o namespace do meu projeto, daí que eu não vou ter que importar nada aqui no using, porque eu estou no mesmo namespace que é o módulo 10 ficha 1, ok? Então, neste caso, isto vai me facilitar a vida, senão teria que importar este namespace no formulário ou nos formulários que eu iria precisar da classe. Portanto, vou começar por criar a interface. A interface é motorizada, ok? E o que é que eu vou dizer? Olha, quem implementar desta interface vai ter que implementar o método voar, ok? Então eu vou colocar public voar, ok? E o que eu estou aqui a dizer é quem desculpem, não é voar, é ligar motor. Portanto, eu vou ter que implementar neste caso, desculpem lá, estava a confundir com o exercício, já estava noutro exercício. Portanto, eu vou implementar o método ligar motor, ok? Portanto, na interface motorizada eu vou dizer assim, olha, quem implementar, quem herdar de motorizado vai ter que implementar e eu vou alterar isto em relação, porque isto é em consola e eu quero fazer isto em ambiente gráfico, daí que não vou pôr void, vou dizer criar um método voar e que esse método voar vai devolver uma string, ok? Ou seja, neste caso eu alterei aqui ligeiramente, mas o que eu estou a fazer é exatamente isso. Portanto, eu aqui falta-me aqui a chaveta, estava aqui a olhar para isto, falta-me aqui esta chaveta do namespace e pronto, está a interface imotorizado definida. Depois vamos criar então a classe veículo, portanto public classe veículo, ou aqui o public, se eu não colocar, reparem como está no namespace, ele por defeito fica o internal, e portanto o internal dentro do mesmo projeto é acessível. Se eu quisesse fazer um DLL, se calhar deveria colocar public e tal, mas podemos pôr public, ou então não colocar nada e ele internamente coloca lá o internal. Neste caso então vou usar a classe e vou-lhe chamar veículo, acho eu, não estou enganado, exatamente. E o veículo então vai ter, o que é que ele vai ter? Vai ter o nome, a autopropriedade de nome, o nome é string, então vou colocar public, porque é autopropriedade, se fosse, podia fazer com manual, então teria que pôr private, né? String, vou-lhe chamar nome, ok? String nome public string nome e com o get e com o set, ok? Ele já está aqui a ajudar e cá está a minha autopropriedade criada. Depois, que mais é que eu tenho? Tenho um construtor veículo, ok? Neste construtor veículo vamos colocá-lo public e o construtor tem o nome da classe e é logo sem nada antes, ok? Neste caso não tem aqui, que ele não devolve absolutamente nada, nem void, ok? Portanto, tenho o construtor veículo, neste caso eu vou exigir que ele que me aceite um nome e esse nome vai ser colocado na minha propriedade nome, ok? E basicamente agora só me falta então o método de escrever. Neste caso, no descrever é virtual, portanto temos que ter em atenção que ele pode ser reescrito nas classes filhas. Portanto, public virtual, ok? Se fosse uma classe abstrata, estaríamos aqui a colocar abstract, mas aqui não.
não é disso que se trata, portanto public virtual e qual é o nome? Já me esqueci. É o descrever. Vai também devolver uma string e vai se chamar descrever. Quando é chamado descrever, ele vai descrever o objeto que neste caso, que neste caso ele vai retornar, não isto, mas sim vai retornar. Vamos retornar o veículo. Aqui o que é que pusemos? Pusemos este veículo é chamado. Portanto, o nome do veículo é, e agora mais, e vamos buscar a nossa variável, a nossa propriedade de nome. Ok? Agora, é evidente que se eu, na minha versão, posso fazer isto com o dólar e o veículo é, e aqui posso pôr parênteses, chavetas curvas e colocar aqui a variável, ok? E escuso de fazer isto. Mas nas versões que vocês usam na escola não existe esta funcionalidade, que só foi criada depois, e portanto têm que fazer a concatenação com a variável, neste caso. Têm que colocar um mais e buscar a variável e vai juntar estes dois textos. Pronto, e ele vai retornar então, quando eu chamar o método escrever, o nome do veículo é, e vai buscar o nome que foi injetado no construtor. Se eu disse que era, ao construir a variável, se disse que era Bobby, então ele vai aparecer o nome do veículo é Bobby. Claro, pode ser ridículo porque é nome de carro, não é? Mas basicamente é isso. Depois temos então a classe carro, e a classe carro vamos então colocar aqui classe veículo, fechar aqui, portanto a seguir vamos colocar a classe carro, e a classe carro vai então, e com C maiúsculo, para cumprir com as normas, e a classe carro vai herdar de veículo, portanto herdar de veículo, e vai também, vírgula, herdar de imotorizado. Ok? E basicamente é isto que nós temos. Temos a classe carro, que herda de veículo e de imotorizado. Ou seja, se herda de veículo, ele vai ficar com herdar o que está aqui. Como tem aqui um construtor, nós vamos fazer um construtor para o carro que vai também chamar o construtor da classe base. E ele aqui já me está aqui a dizer, reparem, a passar o rato por cima e motorizado, não tens ainda o voar e és obrigado a construí-lo. Aqui vamos então começar por construir o construtor, public carro, ok? E neste caso aceitar o nome do carro, string nome. Okay. E como isto é uma classe que herda, vou chamar também o construtor da classe base, ok? E temos então aqui o public carro e que chama o construtor, a classe base do construtor, e neste caso eu não vou fazer nenhuma verificação, portanto nada de especial. Podia fazer aqui alguma coisa, mas não vou fazer. E como tal basta isto, ok? Aqui ainda está a dar erro porque, claro, o carro tem que implementar o método ligar motor, não é? Porque eu disse aqui, enganei-me, não é voar, é ligar motor, ok? Já estava noutro exercício. Então eu vou dizer assim, olha, posso fazer o override do descrever, não é? Posso alterar o descrever, portanto ele aqui até me está a sugerir isso, portanto eu vou aceitar. Posso fazer o override do descrever, e neste caso no descrever eu vou chamar o base descrever, e para além disso vou acrescentar algum texto, vou public override string descrever, vou retornar também
vou fazer o return de trata-se de um carro, não é? Trata-se de um carro. Pronto, para no fundo descrever melhor o veículo. É um veículo, tem este nome, mas para além disso trata-se de um carro. E portanto eu vou fazer então o override do método de escrever e tenho ainda que implementar um método, ele está-me sempre ali a lembrar, vou então implementar um método ligar motor, não é? E o ligar motor podemos pôr string, devolver uma string a dizer que o motor está ligado, não é? E vamos chamar então ligar motor. Ligar motor, não sei se foi assim que eu chamei, é isso, ligar motor, ok? E temos então aqui o método ligar motor. Deixa-me só, acho que perdi aqui, eu voltei a apagar umas parênteses reto. Este é da classe e este é do namespace, está certo? É isso, está certíssimo. Ok, e no ligar motor vai retornar, por exemplo, return, o motor está ligado, por exemplo, quando chamar aqui o motor está ligado. O motor está ligado. Claro que podia ter um método também de desligar motor, não é? Enfim, podemos complicar ou melhorar o nosso código. Mas neste caso vamos tornar isto simples. E pronto, basicamente o ligar motor, o carro está implementado, falta-me apenas fazer a mesma coisa para a bicicleta, mas a bicicleta não tem que ligar motor porque não tem motor. Então nesse caso a bicicleta vai apenas, ok, classe bicicleta, a bicicleta vai apenas herdar de veículo, ok? Portanto, ela vai herdar de veículo e pronto, neste caso vai ter aqui um construtor, não é? Copiar, vou ser um bocado preguiçoso, colar, e aqui chama public bicicleta. Para a bicicleta, aceita o nome da bicicleta e injeta e chama o construtor da classe base. Posso fazer o override do método de escrever, ok? E neste override do método de escrever posso chamar o base e depois dizer que se trata de uma bicicleta, ok? Colar, e trata-se de uma bicicleta. Ok? E basicamente é isto, não é? Penso que não há mais nada. Agora a nossa classe está feita, ok? As nossas classes estão feitas, estou no mesmo fecheiro, nada me impede de o fazer. Posso guardar e está guardadinho, posso compilar, a ver se há algum erro. E não dando, passamos então ao ok, não deu erro nenhum. Fechamos. E então vamos aqui ao nosso formulário. E no nosso formulário vamos colocar então um botão e vamos colocar uma caixa de texto, uma text box, vamos colocar aqui uma caixa de texto, ok? Para criar o carro, vou fazer aqui uma label, ok? Vamos por aqui no nome do carro, ok, e ao criar aqui criar carro e o que é que faz a nossa classe? Portanto, quando eu injeto o nome, crio o carro no construtor e posso chamá-lo de escrever e posso chamá-lo ligar motor. Então neste caso, criar carro, vou criar aqui o botão para descrever o carro, descrever e o botão de qual é o descrever e podia ligar o carro. Mas vamos pôr só o nome do carro, criar carro e o descrever carro. Neste caso então
Neste botão vou dar o nome de btn, deste caso vou dar btn carro, btn criar carro, criar carro, ok, btn criar carro, e neste caso btn descrever. Eu vou só descrever, porque se eu quiser fazer para a bicicleta, este descrever pode dar para os dois, não é? E portanto é só clicar no objeto e ponto de descrever. Ok, então neste caso eu vou clicar aqui no botão, vou criar aqui uma variável global da nossa classe carro, ok, carro, C1 igual, aqui não lhe posso injetar, porque aqui vai, reparem, é igual a new, eu não posso fazer isto, ok, não posso fazer isto porque ele não aceita, porque ele obriga a que eu meta aqui um valor, claro que eu podia pôr aspas e o carro ficava sem nada, depois de atualizar ali, neste caso eu não vou fazer assim, vou só criar uma variável global, carro, do tipo carro, ok? E depois quando eu clicar no botão é que ele vai buscar o texto que está nesta caixa de texto e vai atualizar, vai chamar o construtor, está bem? Portanto, neste caso eu vou então chamar C1 igual a new, e agora chamo o carro, e agora é que vou passar para aqui então o nome do carro, que está numa caixa de texto, mas é o utilizador que o vai colocar, portanto eu aqui neste momento não teria essa hipótese. Então vou buscar aqui textbox 1, eu por acaso não mudei o nome, devia ter mudado, ponto text. E neste caso sim, então isto já vai funcionar, e agora quando eu chamar o descrever, eu posso fazer messagebox, messagebox.show e chamar o C1.descrever, ok? E automaticamente ele vai colocar-me, vamos então testar. Vou pôr aqui o meu carro é um, sei lá, um Toyota Toyota. Ok, crio o carro, descrevo o carro e trata-se de um carro. Ok? Reparem, dizem vocês, porque é que não apareceu o. Onde é que está? A nossa classe está aqui. Reparem, trata-se de um carro, mas eu chamei antes o descrever. E o descrever retornou o nome do veículo nome, só que aqui se calhar eu vou ter que fazer assim. Vou ter que colocar aqui nome 1, torna-se igual. E então vou ter que criar aqui string nome 1 torna-se igual, e aqui vou chamar o nome 1, não aqui, nome 1 mais trata-se de um carro. Ok, vamos então tentar novamente. Eu vou pôr aqui uma coisa qualquer, criar carro, descrever, e agora sim, o nome do veículo é e trata-se de um carro. Porquê? Porque aqui ele executava isto, mas isto de facto não ia parar a lado nenhum. Ele executava e retornava, mas depois eu não usava aquela string a lado nenhum, eu só usava a string. Claro que se aqui mandasse para a consola, ele aqui mandava para a consola e eu via, e depois aqui também enviava para a consola e dava. Mas neste caso, como não estou a usar a consola, eu tenho que chamar o base, ele retorna uma string, então eu pego nessa string e meto uma variável, e depois acrescento essa string da base e acrescento o texto que eu quero, neste caso. Ok? E pronto, por hoje é tudo, muito obrigado.